Bom dia, segundo ano. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a luxação, dando continuidade ao nosso conteúdo, falando das lesões articulares. Essa parte do conteúdo, ela é um pouco menor, então vai ser uma aula bem curtinha e espero que vocês compreendam. Então, vamos lá. A luxação, ela pode ser definida tecnicamente como a perca da congruência articular, ou seja, quando o osso sai por completo da sua posição anatômica correta. Isso significa, pessoal, que o osso, ele existe um encaixe. Para haver um encaixe, por exemplo, do ombro, da articulação do ombro, existe o osso do braço encaixado no osso da cintura escapular, né? Então, esse encaixe, ele existe quase que uma cavidade onde é encaixado o osso. Quando existe esse desencaixe, o deslocamento da posição anatômica do osso, acontece a luxação. A luxação, ela pode acontecer em qualquer articulação do corpo, como no ombro, cotovelo, joelho, tornozelo e dedos, por exemplo. Geralmente, ela acontece principalmente no ombro. Por quê? Porque geralmente o ombro é o local que a cavidade de encaixe ela é um pouco mais folgada. Então, pode haver, sim, uma maior tendência de luxação no ombro. Observe na imagem. Aí, no caso, seria a articulação do cotovelo. Nós temos a articulação normal e na luxação. Observem que a luxação é apenas o desencaixe, né? Desencaixou, o osso saiu do lugar. Então, esse desencaixe, esse deslocamento é considerado a luxação. Ela é diferente dos outros, porque os outros geralmente é um machucado, é um rompimento no tendão, em algum outro local. Já a luxação, ela é apenas o deslocamento. Existem 3 tipos de luxações. Nós temos a luxação traumática, que é associada a um evento traumático, por exemplo, o indivíduo ele sofreu um acidente, né? E aí houve um trauma, ou seja, houve por exemplo, rompimento da articulação do osso do ombro, por exemplo, e facilitou aí uma luxação. Existem as luxações congênitas. Essas luxações congênitas, elas aparecem já, por exemplo, em bebês. Pode acontecer devido às malformações anatômicas. Vocês já ouviram, por exemplo, alguém que do nada cai o ombro? Aquele indivíduo que tá ali brincando, aí foi correr, jogou o braço de uma vez para frente e o ombro deslocou. Vocês já viram alguém que tem essa facilidade? Pois é, essa facilidade existe por causa de uma malformação anatômica. Às vezes o encaixe do ombro ele é um pouco mais aberto e aí facilita a luxação. Também pode estar associada a alguma síndrome genética, viu? Essa luxação congênita, às vezes o diagnóstico ele demora um pouco para ser percebido, né? Porque nas crianças que fazem pouco movimento, né? Quando o bebê que faz pouco movimento é imperceptível, já quando a criança começa a andar, que pode se observar os primeiros sintomas, né? E nós temos também a luxação primária, que ela pode ser definida de luxação primária como a primeira que ocorre com recorrência. Deixa eu explicar melhor. É aquela primeira, ocorreu a primeira vez, né? E aí, com recorrência, foi acontecendo. Normalmente, ela é por alguma malformação anatômica. É o mesmo, muito parecido com as luxações congênitas. Só que ela surge, por exemplo, a primeira vez, o indivíduo ele passa muito tempo sem sentir nada, e do nada acontece a luxação, e daí por diante acontece com muita facilidade uma luxação no ombro, por exemplo. Essa seria diferente, a gente chama de luxação primária, porque a congênita, ela já aparece já desde quando a criança começa a dar seus primeiros movimentos.
Já a primária não, ela pode surgir quando você é adolescente, quando você é adulto, viu? Então, nós temos aí as causas das luxações. Dependendo do local e da força, do impacto provocado por quedas, encontrões, que é você bater em outra pessoa, por exemplo, pancadas, por contrações bruscas da musculatura, por fraqueza muscular, porque, por exemplo, em esportes com muito movimento nos braços, o handball, por exemplo, na segunda imagem, como vocês podem ver, como o indivíduo ele coloca muita força no braço na hora do movimento do arremesso, pode haver aí a fraqueza muscular, o músculo não está preparado para receber tanto impacto, e aí facilita bastante o deslocamento do ombro. O que seria ideal é você estar com a musculatura forte, porque quando a musculatura ela está forte, a musculatura ela reverte o esqueleto, né? Então, ela vai servir como uma proteção para evitar, por exemplo, a luxação. A luxação, ela pode ser grave, ela pode ser simples, ela pode acontecer, ocorrer incapacidades permanentes, ela pode provocar, no caso, pessoas com despreparo físico, que às vezes resolve praticar uma atividade física e não está com seu corpo preparado, ele pode adquirir uma luxação no ombro, no joelho também, no tornozelo. Às vezes você tá caminhando, pisou de mau jeito, né? E aí, em vez de acontecer uma ruptura, por exemplo, nos ligamentos, acontece o deslocamento do osso. Então, esse deslocamento do osso seria a luxação, viu? Então, quando está relacionado a deslocamento, vocês já sabem que estamos falando de luxação. E quais sintomas, pessoal? O primeiro sintoma da luxação é a dor, viu? Porque, sim, vai haver muitas dores. Pode haver também deformidade no local que aconteceu. Por exemplo, observa nessa imagem aí da mão. O indivíduo ele teve uma luxação no dedo. Então, você observa, né, que o dedo tá assim meio torto por causa do deslocamento da articulação. E pode haver um inchaço e pode haver um hematoma nesse local, porque vai atingir a musculatura, vai atingir os nervos, vai atingir os tendões ao redor. Como vocês podem observar aí na imagem ao lado do raio-x, o deslocamento das falanges, que são os ossinhos dos dedos, viu? Então, por isso considerado uma luxação. E por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. É bem simples. Um beijo no coração e até a próxima aula.